gente, né? Falta a Tamires, a Lohane, a Laura, a Aline, o Iago, né? Porque eu tô lembrando são esses, mas acho que tem mais gente. Mas enfim, vamos começar. Depois eles assistem aí. Peço desculpas já de antemão se eu esqueci de alguém, mas esse pessoal que eu citei, mais alguém que caso eu tenha esquecido, vocês assistem aí esse comecinho depois, tá bom? Pessoal, a aula passada a internet caiu, eu fiz toda aquela introdução falando do açúcar, do diagrama do açúcar e tal. Quando realmente entrou no isomorfo, que é como é para as ligas metálicas, a internet caiu e não voltou mais, tá? A internet caiu quando eu estava comentando que a gente ia falar do sistema cobre e níquel, que ele é uma solução sólida, o cobre e o níquel são totalmente solúveis um no outro em qualquer composição, tá? Não trouxe a figurinha na aula de hoje, não vou também abrir aqui, porque a gente realmente tem muita coisa, estamos com o tempo contadinho, até eu procurar, achar, isso vai perder tempo, mas vou comentar brevemente. Lembra que para fazer uma liga metálica cobre e níquel, você tem que fundir os dois, né, juntos, esperar homogeneizar e tal, e ressolidificar, porque com isso você vai criar ligações químicas entre o cobre e o níquel. Até então, quando você só tem pedaços de cobre puro e pedaços de níquel puro separados, mesmo que você misture, é só uma mistura física. Só vai continuar tendo ligação química ali cobre-cobre e níquel-níquel, tá? Então, o que acontece? Para fazer a liga, você vai fundir, vai fazer a liga. Mas o ponto é o seguinte, existe, no diagrama isomorfo, existe solubilidade completa dos dois. Então, se eu tiver uma liga com muito cobre e pouquinho níquel, o níquel vai ser o soluto ali, né? A gente vai ter só, deixa eu fazer aqui como se fosse um rascunhozinho aqui no canto. A gente vai ter vários, eita, não sei o que eu fiz aqui, mas pronto, consertado. A gente vai ter vários aí átomos, vamos dizer assim, de cobre, em algumas, se tiver muito cobre e pouco níquel, em algumas posições onde deveria ter um cobre, um níquel no lugar. Da mesma maneira também, pode inverter a situação. Você pode ter vários níqueis e num lugar onde estaria um cobre, um outro níquel, um cobre no lugar. Então, mesmo que você tenha aí muito cobre e pouco níquel, ou muito níquel e pouco cobre, né? Não importa a situação, fica uma única fase sólida, tá? É um pouco difícil para a gente enxergar isso aí, porque é difícil imaginar, vamos dizer assim, uma separação de fases sólidas. Isso é o assunto da aula de hoje, né? Então, na aula passada, você fala assim, é uma única fase só. É um metal, é uma liga metálica que é uma única fase, o que é mais intuitivo, né? Formar, não importa se vai ser o níquel em maior quantidade ou o níquel em menor quantidade, o intuitivo para ligas metálicas é que forme, quando no estado sólido, uma única fase. Mas não é bem assim. Esse caso é a exceção. Esse caso é o mais simples. E o caso mais comum, onde existem mais de uma fase sólida, vai ficar mais claro na aula de hoje. Até então, vocês ainda não têm bagagem para isso, né? Mas hoje a gente vai adquirir, se der tempo, senão a gente termina na aula que vem, tá? Mas o ponto é o seguinte, o diagrama de fase nada mais é do que um gráfico cartesiano, que no eixo Y a gente tem temperatura em graus Celsius, tá? Os que a gente vai trabalhar aqui vão ser em graus Celsius, mas pode ser qualquer unidade de temperatura. E aqui, ó, composição. A composição vai aumentar para cá, ó, a porcentagem em peso de níquel. Vai aumentar nesse sentido aqui, tá? Vou fazer espremidinho assim, porque é o jeito que vai caber aí embaixo. Ela vai da esquerda para a direita, aumenta o níquel. Então aqui, ó, é o cobre puro, nessa linha, nesse eixo Y, e essa outra linha é como se fosse um espelho do eixo Y, como se fosse o eixo Y novamente representado aqui, mas para o níquel puro. Então, nada mais justo, né, do que a gente ter aqui, ó, a temperatura de fusão do cobre puro, que eu não trouxe o número, mas ela é menor do que a temperatura de fusão do níquel puro. O diagrama de fase já está aí te ajudando a prever o comportamento dos metais puros, ó. Se eu tenho o cobre puro, que é representado por essa linha, conforme eu subo a temperatura, chega na temperatura de fusão, aqui, ó, abaixo da fusão o cobre puro é sólido, acima ele é líquido. A gente vai escrever tudo isso no diagrama. Mesmo raciocínio para o níquel, ó, abaixo da temperatura de fusão ele é sólido, acima ele é líquido. Então a gente já pode escrever uma coisa nesse diagrama, ó. A gente já pode escrever que lá em cima a gente tem uma fase líquida, certo? Porque depois que passar aí de uma determinada temperatura, tudo vai ser líquido. O cobre puro já é líquido daqui para cima, ó. Tá? Eu não quero rabiscar não. O cobre puro já é líquido daqui para cima. O níquel puro só seria líquido daqui para cima, mas mesmo a liga, a mistura, vai ter aí uma temperatura em que daqui para cima é líquido e daqui para baixo é sólido, tá? O sólido eu vou chamar de alfa. Em diagrama de fase a gente usa a letra grega
para representar a fase solução sólida. Alfa significa uma mistura aí, uma solução sólida de cobre e de níquel. E tanto faz, eu vou chamar de alfa, mesmo que tenha mais níquel do que cobre ou mais cobre do que níquel. Lembrando que o elemento que está em maior quantidade é chamado de solvente, o que está em menor quantidade é chamado de soluto, tá? E a temperatura de fusão das ligas metálicas? Seria muito bom, a natureza teria nos dado um presente se o diagrama de fase fosse assim, ó. Se você fosse fazendo aí médias, como se fossem, você faz uma reta aqui, e pela inclinação dessa reta, pela diferença de temperatura, você ia vendo, ó, quando você tem uma determinada porcentagem de níquel, por exemplo, aqui, ó, uma liga com, porque tá, aqui no eixo X está aumentando a porcentagem de níquel, no eixo Y a temperatura, aqui é como se fosse uma cópia do eixo Y, tá? Só para ficar mais fácil. Conforme aumenta a temperatura de níquel, ó, a temperatura de fusão do níquel é maior. Então, realmente, a temperatura de fusão da liga vai aumentando, tá? Vai aumentando, mas o ideal é que assim, então aqui, ó, é a concentração, se eu fizer um risco aqui vertical, eu vou estar na concentração de uma liga que tem 20% níquel em peso, portanto 80% cobre. E aí, claro que ela vai ter uma temperatura de fusão um pouquinho maior que a do cobre puro, mas menor do que a do níquel puro. Aqui a liga 50-50 vai ter mais ou menos uma temperatura de fusão também mais ou menos no meio. E a temperatura aqui 20% cobre e 80% níquel vai ter mais alta que todas. Mas infelizmente não é bem assim, tá? Não é simplesmente um risco, tanto que por isso que eu fiz esse risco tracejado, que vai me dizer como é que é o comportamento de uma liga níquel-cobre, tá? A gente só funde em uma única temperatura o cobre puro ou o níquel puro. As outras, as ligas, a mistura níquel-cobre, ela vai ter uma faixa aí de fusão, tá? Olha só, então aqui estariam todas as temperaturas de fusão nessa linha aqui. Então, se eu pegar, vamos fazer aí um desenho aqui, vamos imaginar, peraí, deixa eu terminar o diagrama primeiro, depois eu faço isso. Vou fazer linha amarela, inclusive. É que aí tá com fundo preto, o amarelo vai aparecer bem. Então, quer dizer, na verdade, existe uma faixa aqui onde coexiste sólido e líquido. A fusão de uma liga metálica, ela não vai ser em uma única temperatura igual ao metal puro, ela vai ser durante uma faixa de temperatura. Então, essa linha de baixo aqui é o início da fusão. E essa linha de cima é o fim da fusão. Então, agora sim, ó, vamos imaginar que a gente tem uma concentração aí de 20% em níquel, consequentemente 80% de cobre, tá? É sempre o complementar, tá, gente? Não o complementar da geometria, mas o complementar em relação ao 100%. Se você tem 20% níquel, veja que o X é a porcentagem de níquel, então, obviamente, é 80% cobre. Você começa aí numa única fase sólida, onde essa pequena quantidade de níquel é totalmente solúvel no cobre. Se eu tivesse desse lado aqui, ó, a pequena quantidade de cobre também seria totalmente solúvel no níquel. Por isso que a gente chama só de fase alfa. Aumentando a temperatura, quando eu chego aqui, ó, quando eu ultrapasso essa fronteira, essa linha, começa a aparecer uma fase líquida. Durante toda essa faixa de temperatura aqui, essa faixa de temperatura aqui, que eu estou rabiscando por cima, você tem coexistência de líquido e sólido. Então, nessa região aqui, que parece uma boca, tá vendo? Lábio de cima rosa, lábio de baixo azul, você tem coexistência das fases alfa, que é a solução sólida, mistura de níquel e cobre sólido, mais o líquido, que é uma mistura de níquel e cobre líquidos também. E só vai terminar de fundir quando chegar nessa outra região aqui, onde o líquido está puro. Tá vendo? Embaixo da linha azul, só fase sólida. Acima da linha rosa, só fase líquida. E no meio, dentro da boca, vamos dizer assim, você tem uma coexistência. E não é à toa, ó, que essa linha aqui se chama linha sólidos, tá? Porque para baixo dela só tem sólido. E essa outra linha aqui, deixa eu sair para deixar ela cor-de-rosa, igual tá o cor-de-rosa ali, eu vou ter que sair para dar certo o PowerPoint. Aqui no cor-de-rosa, ela se chama linha líquidos, porque para cima dela só tem líquidos. Só tem líquido, perdão, só tem fases líquidas, tá? Então, linha sólidos e linha líquidos. Acho que nem tem aquele acento, porque é em latim, né? Depois eu tiro o acento para mandar para vocês, tá? Não ficar em muita rabisqueira. Depois o líquidos ali vai ficar em cor-de-rosa. Então, pessoal, esse é o comportamento de uma liga metálica isomorfa. Isomorfo é quando um metal é totalmente solúvel um no outro. Não importa a concentração que você pegue, você tem uma única fase sólida, subindo a temperatura aparece uma fase líquida, e existe uma faixa de fusão, e não um ponto de fusão, igual no cobre puro ou no níquel puro. Aí depois que você saiu dessa faixa, só tem líquido. Então, se você fizer análise aqui para qualquer região,
aqui eu fiz, sei lá, mais ou menos, né, aproximadamente 20% ou 30% níquel e o restante cobre. Se eu fizesse aqui para 50, ia ser a mesma análise parecida. Se eu fizesse aqui para 80 níquel, também a análise ia ser parecida. Ligas isomorfas, ou seja, que são totalmente solúveis umas nas outras, tendem a ter esse tipo de comportamento aqui, tá? Lembrando, pessoal, que o diagrama de fase só representa a situação de equilíbrio, tá? Então, não quer dizer porque tem uma faixa de temperatura demora mais para fundir, aqui porque tem um ponto de fusão demora menos. Não, depende aí da sua taxa de aquecimento, tá? A ideia aqui é a situação de equilíbrio. Eu subi a temperatura e esperei para ver o que vai acontecer. Aqui, passando dessa temperatura e esperando o tempo suficiente, já aparece tudo líquido. Aqui que eu falo é para o metal puro. Já para mistura, para liga metálica, eu tenho que atravessar toda essa faixa. Se eu parar numa temperatura intermediária e deixar lá eternamente nessa temperatura, o que vai acontecer? Para sempre a coexistência de fases, tá bom? E só deixar marcado aqui para vocês, ó, que essa é a temperatura de fusão do cobre, tá? Esse ponto aqui, ó, a temperatura de fusão do cobre, e esse outro ponto aqui é a temperatura de fusão do níquel, tá bom? E aí eu acho que eu comentei tudo, só aí eu escrever, não vou poder deixar a temperatura de fusão do níquel ali, né? Mas tudo bem, eu arrumo depois isso. Ih, mas o líquidos ali sumiu também. Tudo bem, depois eu acrescento esses detalhes, né? Mas aí apareceu que o isomorfo é aquele diagrama de fase que tem solubilidade completa em toda a faixa de composição e abaixo de uma temperatura específica. Qual seria essa temperatura específica? Depende da composição da liga. A temperatura vai mudando, tá vendo? Ela é um arco. Então, para essa composição, a temperatura de solubilidade completa, né, no estado sólido, porque depois separa em uma fase sólida e uma fase líquida, separou em duas fases. Mas quando eu escrevo aqui, a solubilidade completa em toda a faixa de composição, abaixo de uma temperatura específica, eu estou falando do estado sólido. Ó. Nesse estado sólido, nessa composição de liga, é abaixo dessa temperatura, que você pode projetar aqui no eixo Y e ver qual é. Só um minuto. Alô? Ah, é entrega para você. Então, pessoal, você pode projetar aí no eixo Y e ver que temperatura que é. Numa outra faixa de composição, nessa composição aqui, por exemplo, muda um pouquinho, aumenta um pouquinho a temperatura. Então, depende da composição, para eu falar que abaixo de uma temperatura específica acontece isso aí, tá bom? Então, aqui, ó, aqui é a temperatura de fusão do cobre. E aqui, vamos espremer, né? Temperatura de fusão do níquel, que é mais alta, tá? Ah, entrou um pouquinho aí, tá na caixinha de comentário. Pronto, agora saiu, tá bom? Então, acho que é isso. Ali tem o cobre puro, então, na verdade, é só complementar aqui para vocês, né? Aqui tem o cobre puro, aqui no 0% níquel é o cobre puro, e aqui no 100% níquel seria o níquel puro, tá? Exatamente nesse eixo aqui e nesse eixo aqui. Aqui o eixo Y e ali um espelho, né? Uma cópia do eixo Y. E aqui o diagrama completo, tá? Só faltou escrever aqui em cima linha líquidos, que para cima dela... Ah, mas espera aí. Não vou poder fazer isso agora, não. Porque eu quero colocar da mesma cor ali para vocês. Bom, mas é isso, gente. É isso. Deixa eu só arrumar aqui. E aí a gente já passa para frente, tá? Ali não teria o acento. Vai dar mais trabalho do que eu imaginei corrigir esse acento, né? Depois eu... Não. Vai não. Tá bom, ficou uma marquinha ali, mas pelo menos agora a palavra está correta. Então essa aqui é a linha líquidos. Maravilha. É isso, pessoal. Então essa é a cara do exercício isomorfo. Aí a internet acabou no meio. Se vocês assistirem a aula que eu mandei para vocês, que está igualzinha a que eu dei para o integrado e mandei para vocês, está igualzinha a aula que eu daria para vocês se a internet não tivesse acabado no meio. Depois dessa figura, eu descrevi todas as... Não, aqui eu descrevi como é que é a cara do diagrama para uma liga que é isomorfa, que é totalmente solúvel um no outro em toda a faixa de composição. A gente fala do exemplo cobre e níquel porque ele é o mais comum, mas isso se aplicaria para outros casos que têm esse comportamento, que agora não me perguntem porque eu não sei nenhum de cabeça, tá? Nem trouxe esse exemplo.
Aí eu falei o que você consegue obter num diagrama. Mas aqui, por conta do tempo, né? Porque a internet falhou, a gente basicamente perdeu a aula passada inteira. Então eu estou retomando isso aqui, mas nem comecei a aula de hoje ainda. A aula de hoje começa agora. A gente vai fazer um exercício exatamente desse diagrama aí cobre-níquel. Pode ver que eu dei uma exagerada lá, né? Basicamente a parte de baixo da boca é a reta verde ali que eu fiz, mas só para vocês terem uma ideia que não necessariamente vai ser uma reta, tá? Que tem uma boquinha aí, que ela é bem arredondada em cima, para esse diagrama não é tão arredondada embaixo, mas poderia ser. Esse desenho é um desenho esquemático, só para você começar a compreender a ideia e a região que estão as fases. Ó. Pode ver que aqui para cima da boca é só líquido, né? Aqui para baixo é só sólido, e dentro da boca é sólido mais líquido. Ó, aqui realmente é linha sólidos e linha líquidos. Aqui ele tem exatamente a temperatura de fusão do cobre e a temperatura de fusão do níquel. Pode ver que o aumento aqui é a porcentagem de níquel. Portanto, aqui cobre puro e aqui níquel puro, né? Quando está no zero de níquel é 100% cobre. Quando chega lá no 100% níquel, fica o 100% níquel mesmo. E aqui temperatura, ó, pode ver. E aqui ele copiou, ele fez um espelho do eixo Y. Ah, André, ele mudou a escala de temperatura. Mudou. Realmente ele mudou para ficar mais completo, mas nada impede de ser a mesma escala. Tanto que, embora aqui ele tenha mudado a escala de temperatura, pode ver que ele pôs o 1453 aqui do níquel, da fusão do níquel puro, em Celsius. Então você pode fazer simplesmente um espelho aqui, tá? Sem problema nenhum. Aí, pessoal, esse problema, que vai estar na próxima página, ele já vai falar de uma composição de liga específica, tá? Em que tem essa liga que tem 35% de níquel, portanto 65% de cobre, a uma temperatura de 1250 graus Celsius. Então já é o ponto B, ele já marcou o ponto B para mim. Inclusive, pessoal, vamos ampliar, já que a gente vai trabalhar nesse ponto B, vamos fazer uma ampliação só nessa região onde está o ponto B? Tá vendo? Ó, esse retângulo laranja é exatamente essa figura aqui. Tá no livro assim, ele traz o gráfico inteiro e depois a ampliação. Eu trouxe para vocês as duas figuras. Pode ver que a ampliação vai mais ou menos de 1.100 até 1.400. Eu pus o retângulo aqui, ó, na verdade um pouquinho mais de 1.100, né? Até um pouquinho menos de 1.400, tá? É mais ou menos aí a região que está o retângulo. Em termos de composição, vai de 20% até 50%. Mudou um pouco, aqui ficou mais quadrado, mas é basicamente essa figura aqui, tá? Se eu puxasse até o 1.400 até o 1.100, ia ficar ainda mais estranho. Ele mudou a escala para ficar quadradinho, para ficar bonitinho, mas é essa região que está ampliada aqui e você já tem ali o ponto B, tá? Então você está trabalhando numa liga que tem composição 35% de níquel a uma temperatura de 1.100 graus Celsius. Então, exercício. Para o ponto B na figura, identificar as fases presentes, a composição das mesmas e a quantidade das mesmas. Gente, acabou a internet, não deu tempo de eu falar isso aqui em termos de teoria para vocês, mas se eu não me engano está no PowerPoint. Se não tiver, vai estar no que vocês vão receber essa semana, tá? O que você obtém num diagrama de fase? São essas três coisas, que para vocês eu já vou falar direto na prática, direto no contexto do exercício, tá bom? Vamos lá? Vamos fazer o exercício então? Deixa eu só separar aqui, que eu estou com umas notas de aula, só para consultar os valores, né? Não ter que refazer as contas. Então é o que você está fazendo aqui. Ele não precisaria falar ponto B, porque ponto B está muito fácil. Fases presentes, é só você olhar na região que está o B. Dentro da boca é alfa e líquido, é a coexistência de duas fases. Lembra? Faixa de fusão. Coexiste líquido e sólido, e se eu largar naquela temperatura, líquido e sólido ficam juntos ali para sempre. Para cima da boca, só o líquido. Boca que eu estou falando, né? É esse desenho aqui do meio, né? Para cima da boca, só o líquido. Para baixo da boca, só o sólido. A boca torta, assim, né? Virando, se fizer uma carinha, vai parecer realmente uma boca triste, esse pedaço aqui do meio, né? Então, para baixo da boca, só a fase sólida. Para cima, sólido mais líquido. Dentro, sólido mais líquido. Para cima, só o líquido, tá? Se em vez de falar assim, ele tivesse falado o seguinte, ó. Para uma liga com 35% de níquel, consequentemente 65% de cobre, a uma temperatura de 1.200, eu falei 1.100, eu viajei, hein? Se eu falei 1.100, desculpa, 1.250 graus Celsius, é 1.250, é que eu acho que eu vi ali o 1.200, viajei e falei 1.100, mas é 1.250, ó, tá entre o 1.300 e entre o 1.200, então 1.250. 35 realmente, porque aqui está o 30, ó, aqui está o 40, está no meio. Então, 35% de níquel a uma temperatura de 1.250 graus Celsius. Quais são as fases que coexistem? Então, a primeira coisa que tem que fazer no diagrama, para identificar as fases presentes, é olhar para o diagrama, achar um par XY, marcar no eixo X a composição
que porventura ele vai te dar no enunciado, no caso aqui seria 35%, e marcar no eixo Y a temperatura, que ele vai te dar também, que aqui seria 1250. E unir os dois, coordenadas cartesianas, que vocês já trabalham em outras disciplinas, tá? Saiu do eixo vertical, linha horizontal, saiu do eixo horizontal, linha vertical. Ou traduzindo, saiu do eixo deitado, sai uma linha em pé, saiu do eixo em pé, sai uma linha deitada, onde encontrar as duas é o seu ponto aí de interesse. No caso aqui, ó, o ponto B, tá? Que ele já deu, já foi dado. Então, o B tá onde? Tá na região de coexistências das fases, perdão, não das frases. Então, quais fases presentes no ponto B? Ou seja, para essa liga de 35% em composição de níquel a uma temperatura de 1250 graus Celsius. As fases presentes são a fase alfa, que é a solução sólida de níquel e cobre, e o líquido, que é um metal fundido também de níquel e cobre, tá? Vocês vão ver, conforme a gente desenvolveu o item C, o item B e o item C, que existe cobre e níquel nos dois, tanto no líquido quanto no sólido. Então aí, ó, você está numa região que é assim, você partiu da temperatura aqui mais ambiente, do sólido, né? Nessa liga aí, 35% em níquel, 65% em cobre. Aqueceu, né? Deixa eu pegar a ponteirinha laser aqui. Aqueceu, 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 até que nessa temperatura, você pode bater ali no eixo Y para ver que temperatura que é, mas não precisa, apareceu a primeira fase líquida. Coincide sólido e líquido até onde? Até você subir nessa temperatura, que você também pode jogar ali no eixo Y e ver qual é ela, mas não interessa, o importante é a ideia. Até que quando passou aqui, né, saiu de dentro da região da boca, fundiu tudo. Então, estando em qualquer faixa de temperatura que cai dentro da boca, né, pensando só nessa composição, fixou a composição, aí você vai ter uma temperatura aqui onde aparece o líquido e uma temperatura ali em cima onde some o líquido. É só olhar no gráfico, tá? Tá naquela faixa de temperatura, nessa composição, se deixar no laboratório para sempre, né? Numa temperatura de 1250, para sempre vão coexistir os dois, alfa e líquido. Haja energia, né? Para deixar a liga metálica para sempre na temperatura de 1250. Mas se você deixar, fica. É isso que o diagrama me diz. Tá bom? Aí eu quero a composição das fases. Eu não dei aula disso ainda para vocês. A internet caiu. Não falei nem na teoria, então a gente já vai ver na prática. Como é que você mede composição de fase? Você vai no ponto que você marcou, porque você sempre vai estar estudando uma dada um par temperatura composição. Você tem que fazer isso para identificar dentro de qual região sua liga caiu. A composição geralmente vai ser fixa, né, para uma dada liga, mas vai variar a temperatura. Essa liga aí de 35%, que é o valor do eixo X, na temperatura de 1250, caiu aqui dentro. Então você sempre vai ter um ponto referente à temperatura que você está e à composição da liga que você está estudando. O que você vai fazer? Você vai traçar uma linha horizontal em cima desse ponto, passando por esse ponto. Na temperatura que você está, você traça uma linha horizontal. Só que você não vai deixar a linha horizontal inteira aqui. Você não vai traçar do começo do gráfico até o fim do gráfico. Você vai traçar só, ó, dentro da região de coexistência das fases, tá? Você vai traçar essa linha horizontal correspondente à sua temperatura só dentro da região de coexistência. Pessoal, isso para quando for bifásico, quando cair numa região de duas fases. Se o ponto que eu estou estudando caísse nessa região que só tem líquido ou nessa região que só tem sólido, a composição da fase seria a composição global da liga. Se eu caio aqui na região de líquido, qual que é a composição do meu líquido? 35% níquel, 60% cobre. 65% cobre. Se caísse aqui numa região que só tem sólido, qual a composição do meu sólido? 35% níquel, 65% cobre. Para regiões de uma única fase, a composição daquela única fase é a composição global da liga. Não tem nem como não ser. Só existe sólido e eu tenho ali 35% naquele sólido de níquel, a composição do sólido é 35 níquel, 65 cobre, né? Só tem cobre e níquel. No líquido também, só tem níquel e cobre ali. E no total ali eu tenho 65% cobre, 35 níquel. Essa é a composição. E quando tiver duas fases? Quando tiver duas fases vai mudar. Porque a redistribuição do cobre e do níquel não é proporcional. Não vai manter esse 35%. Vai ter uma composição no sólido e outra composição no líquido. É até isso que dá o formato da boca. Esses valores de diferentes composições das fases, né, para diferentes ligas em diferentes temperaturas, é que vai me dar o formato do diagrama de fase. Isso é abstrato para entender por quê, como forma. Eu, na graduação, nunca consegui entender isso. Preparando a aula, tem umas coisas que eu ainda fico batendo a cabeça, tentando entender, faço um desenho, faço o outro e tal, pesquiso. É abstrato. Mas o que vocês têm que saber? Como é que lê o diagrama?
tá? Como é que lê o diagrama? E como que eu leio? Na região de coexistência, como que eu sei as composições? Faz uma linha horizontal, passando pelo ponto que te interessa e morrendo nos extremos das linhas. Morrendo ali dentro da região de coexistência de fase, da região bifásica. E tá pronto. Sabe por quê? Porque ó, o ponto da linha que encosta no líquido, se você puxar para o eixo X, é a composição do líquido. Ele já até deixou marcado aí para você. O ponto que encosta na linha ali no eixo, encosta na linha do sólido, é a composição do sólido. Ó. Ele já deixou aqui pronto para você. Tá vendo? Então, se você fizer essa linha que se chama linha de amarração, que é uma linha ali na temperatura que você tem, né? Porque ela é horizontal, mas ela não vai cortar o diagrama inteiro, ela só vai cortar a região bifásica. Ó. Por exemplo, se eu tivesse feito ela aqui, ó, a minha linha de amarração estaria aqui, ó. Só nasce e morre na região bifásica. Eu não tenho por que fazer ela para cá e nem por que fazer ela para cá, tá? Seria a linha inteira naquela temperatura, seria essa, mas a gente desenha só daqui, ó, até aqui. Não sei se vocês viram, vou passar uma outra cor por cima, ó. Vou passar aqui um amarelo por cima, ó. A gente vai fazer a linha de amarração só nascendo no extremo da região bifásica e morrendo no outro extremo da região bifásica, ó. Igualzinho tá aqui, olha para a figura da direita agora. Aqui, ó, essa é a minha linha de amarração. Passa pelo meu ponto, mas só existe dentro da região bifásica, não tem por que fazer ela fora da região bifásica. Essa linha vai te dar tudo o que você precisa. Por quê? Porque o ponto onde ela bate no líquido, né? O ponto aqui onde ela bate, ela morre no líquido, ela morre no extremo, nasce, né? No extremo do líquido, vamos dizer assim, pensando da esquerda para a direita, e morre no extremo do sólido. O ponto onde ela encosta no líquido é a composição do líquido. É só você descer aqui no eixo X e ver, ó. Vai estar entre 30% e 35%, mais ou menos aqui, ó, 31,5% em peso de níquel. Lembra que esse eixo X eu leio em peso de níquel, porque ele está aumentando para cá com a porcentagem em peso de níquel, tá? Então, essa é a composição da fase líquida para esse par que está aqui, né? Que eu estabeleci de temperatura e composição. Essa é a composição do líquido. Se eu quiser saber a composição do sólido, eu não vi onde a linha de amarração batia no líquido e desci para o eixo X? Agora eu vou ver... Opa, meu computador deu um sinal de fraqueza aí. Eu vou ver onde a linha de amarração bate no sólido e vou descer para o eixo X. Aí eu vou ter a composição de alfa também, ó. A composição de alfa. Tá aqui mais ou menos, aqui é o 40, aqui é o 50, vai estar em torno de 42%. Eu vou pôr 42,5, tá? Gente, eu tô olhando aqui no meu resumo esses valores, porque é o valor que está no livro, tá? Mas para você olhar aqui, se você chutasse, ó, tá entre 30 e 35. Se você chutasse 32, 33 é um pouco avacalhação. 31 tava ótimo, tá? Aqui entre 40 e 50, mas mais pertinho do 40, 43, até 44 aqui é aceitável, tá? Mas aqui, ó, o que está no livro é que esse ponto aqui, da composição aqui do líquido para esse par temperatura-composição, né? Aqui, cuidado, hein? Cuidado porque essa composição de 35,5 é o todo. Olhando ali, você está olhando um copo de gelo e água. A água é o metal fundido, o gelo é o metal sólido. Ali naquele todo, no todo, se eu considerar o todo, vou até marcar aqui, ó, não precisaria, mas eu vou marcar aqui, porque ele não pediu isso no enunciado, mas eu vou marcar. O todo a gente chama de composição inicial. Lá em física, quando a gente põe um zerinho, que é na nossa aula de quarta, não é porque é o inicial, a gente chama aqui a composição total de inicial. A gente já falou 1000 vezes, ela tem 35% de peso de níquel. Então, consequentemente, 65% de peso de cobre. Mas quando separa ali, né? Se você for olhar o tanto de níquel que tem só no sólido, é diferente do tanto de níquel que tem só no líquido, tá? Então, isso aí é muito importante, pessoal. Isso é muito importante. Como é que eu acho? O diagrama te dá. Traça a linha de amarração, onde bate no líquido, desceu, composição do líquido, tá aqui um pouquinho acima do 30, 31,5. A linha de amarração acaba, ela só vai existir dentro da boca, né? Então ela vai morrer ali batendo no sólido. Onde bater no sólido, você desce para o eixo X, composição do sólido, 42,5, tá? Então essa é a ideia, pessoal. Essa é a ideia do diagrama isomorfo. Eu queria fazer mais um comentário do diagrama isomorfo, né? Como é que é a fusão, como é que é a composição, o tanto de metal que tem no líquido, que tem no sólido, mas não vai dar tempo, porque, né, era para ter falado isso a semana passada e acabou que... Mas a gente vai falar disso bastante hoje, que a gente já vai introduzir o eutético, tá? E para finalizar esse exercício, o que a gente tem aqui, né?
Essa aqui é a composição global, tá? Vou deixar aqui só marcado para vocês que essa é a composição global, tá? É a composição, se eu considerar o que está no sólido e o que está no líquido. O Cl é o tanto de níquel que está no líquido. O C-alfa é o tanto de níquel que está no sólido, proporcionalmente, tá? Então, claro, o que eu queria comentar, dá para comentar aqui rapidamente. O níquel não quer fundir, a temperatura de fusão dele é mais alta. Então, é natural que no sólido nós tenhamos mais níquel do que no líquido, porque quem quer fundir é o cobre. O cobre tem a temperatura de fusão baixa. Então, ó, no líquido tem pouquinho níquel e bastante cobre. No sólido, também ainda tem mais cobre, né? Porque a composição global da liga reflete isso. Mas vejam que o níquel fica o máximo de tempo que ele pode no sólido. Tá vendo? Os números fazem sentido, né? Então a quantidade de níquel aí no sólido sempre vai ser maior se a gente analisar essa subida, essa região aqui de coexistência, subida de temperatura dentro da região de coexistência da fase toda, para toda essa linha aqui, a gente sempre vai ter mais níquel no sólido, comparando, né, as medidas do sólido com o níquel. Cuidado para não somar, hein? O níquel no líquido e o níquel no sólido e achar que vai dar global. Se eu somar isso aqui vai dar 73, não tem nada a ver, tá? Porque são proporções diferentes. Se eu tenho gelo e água no copo. Gelo é o metal sólido, água é o metal fundido. No gelo, eu tenho ali uma fração, uma porcentagem, comparando só o gelo, né? Que é o 42,5%, né? Que esse gelo, para vocês entenderem, tá? A água, que seria o metal fundido, comparando só o que está ali na água, 31,5% de níquel, tá? São proporções separadas. Se eu for olhar o todo, tá? O todo ali pesando gelo e água, eu tenho 100 gramas, 35 gramas de níquel, 65 gramas de cobre, tá? Então, as fases presentes, é só se olhar no gráfico. Identificou temperatura, composição, achou o ponto. A quantidade dessas fases faz a linha de amarração. Vai ser uma linha horizontal na temperatura que você está, mas só dentro da região bifásica. Bateu no líquido, composição do líquido. Bateu no sólido, composição do sólido, tá? Por enquanto, A e B é só olhar no diagrama. C, a gente vai ter que fazer uma continha, tá? C, a gente vai ter que fazer uma continha, não vai ter jeito. Como é que a gente mede o C? Infelizmente, eu não expliquei para vocês regra da alavanca na teoria. Não deu tempo, a internet morreu, tal. Eu pus o vídeo, mas eu não sei se vocês assistiram. Então, o que eu estou falando é o seguinte. Imagina que eu tenho um líquido lá, água e álcool, que formam uma única solução, mas que eu tivesse uma garrafinha mágica, que eu pudesse ver nessa garrafa a marca numa altura correspondente ao tanto de álcool que eu tenho. Vamos supor que é uma água ali calibrada com bastante álcool, que em vez de ter 40, o que tem nas bebidas destiladas, né, eu tenho 70% de álcool. E aí a garrafa ela controla conforme a altura. Ah, tá. Então a altura é o tanto de álcool? Então a altura máxima é o total de álcool. A altura mínima é o zero álcool, portanto é o total de 100% água. Água ou não, né? Água. Então, pessoal, se a garrafa só me desse altura, mas não me desse números, como é que eu poderia obter esse número? Aqui é o zero. Aqui está indo do 0 ao 70%. Se eu quiser saber o tanto de álcool, eu vou dividir essa medida, se eu não tivesse o número, né? Supõe que eu não tenho o número. Eu vou dividir essa medida pelo total. Eu acho a porcentagem de álcool. Se eu quiser a porcentagem de água, eu vou dividir essa outra medida pelo total. Claro, a água tem menos. Eu estou aqui, ó, pertinho do 100% álcool. Então, eu vou dividir pelo total o pedaço pequeno para achar a quantidade de água, certo? E vou dividir pelo total o pedaço grande para achar o tanto de álcool. Mas eu não sei se vocês perceberam, o pedaço do segmento que corresponde ao álcool está para o lado da água. E o pedaço do segmento que corresponde à água está para o lado do álcool. Isso se chama regra da alavanca. Assistam o finalzinho da aula lá que eu dei para o integrado, mandei o link para vocês, não deu tempo da gente fazer semana passada, que vocês vão entender que lá eu detalhei esse processo melhor. Para achar as quantidades de fases, eu preciso fazer a regra da alavanca. Mas como assim a quantidade de fases, André? Uma coisa é a composição. Uma coisa é eu saber quanto de níquel tem no metal sólido, no gelo. Uma coisa é eu saber o quanto de níquel... desculpa. No metal líquido, na água. O tanto é eu saber o tanto de níquel que tem no metal sólido, no gelo. Outra coisa é eu saber a proporção. Quanto daquele copo tem gelo e quanto daquele copo tem água. Sendo gelo... o metal sólido e a água, o metal fundido, tá? Quanto daquele copo tem gelo, quanto daquele copo tem água? Eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Ó, se o ponto da minha composição global, deixa eu pegar uma cor que eu ainda não usei aqui, ó. Se o ponto da minha composição global tá mais perto do líquido, é porque tem mais líquido. Seguindo essa lógica aqui, ó, se estava mais perto do álcool, é porque tem mais álcool. Então, este pedaço maior
corresponde ao líquido, embora ele esteja para o lado do sólido. Está mais perto do líquido, tem mais líquido. Então, o pedaço maior corresponde à quantidade de líquido. O pedaço menor, como está mais perto do líquido, tem mais líquido, tem menos sólido, o pedaço menor corresponde ao sólido. Então, esse pedaço corresponde ao sólido e esse pedaço corresponde ao líquido. E como é que eu acho isso? Você pode medir com a régua, dividir esse tanto aqui pelo total, vai achar a porcentagem de líquido, e da mesma forma também você pode medir com a régua, dividindo esse tanto aqui pelo total, você também vai ter aí a quantidade de sólido, tá? Só que aqui, como eu já tenho as medidas, eu não vou medir com a régua. Eu vou fazer assim, ó, fração em massa, na verdade, porque não é porcentagem, é uma fração em massa, mas é como se fosse a porcentagem, só que em vez de do 0 ao 100, vai do 0 ao 1, tá? Vai ser o quê? A distância total da minha linha de amarração, ou seja, ó, ela termina, se eu fizer C-alfa menos CL, dá a distância total, não tá? Não dá? Por isso que eu falei, dividir pelo total. Tô batendo nessa tecla aí, ó. C-alfa menos CL é o denominador da minha fração, tá? O numerador da minha fração, líquido tem mais, está mais perto do líquido. Líquido tem mais, então líquido é esse pedaço maior. Esse pedaço maior é C-alfa menos C0. C-alfa menos C0. Aí vou vir aqui e substituir os números, ó. C-alfa já calculei ali, é 42,5, menos C0 foi dado, 35, e embaixo C-alfa menos CL. Então, 42,5 menos 31,5, tá? Resolvendo essa conta, gente, eu já fiz, né, já deixei pronto, a gente vai tirar aqui que a fração máxima de líquido é 0, fração máxima, 68. Então, 68% da minha liga ali naquela condição de temperatura e composição, 68% da massa que está ali é líquido. O restante é sólido, tá? Consequentemente, o restante, a porcentagem em peso de alfa do sólido, né, vai ser 0,32. Porque é o que falta para o 100%. A fração tem que dar entre 0 e 1. Aqui sim, composição não. Mas a quantidade de fases, eu achei que 68% daquele total é líquido, então 32% é sólido. Pode tentar fazer o mesmo raciocínio. Eu não vou fazer, porque eu ainda tenho coisa para falar e já é 7h40, tá? Eu não vou fazer, mas vocês podem tentar fazer. Divide essa parte menor aqui, que vai ser C0 menos CL, pelo total. O total ainda é o mesmo, C alfa menos CL. Você vai achar esse 0,32, tá? Eu vou fazer isso integrado terça-feira e mando o vídeo para vocês também, tá? Agora eu não vou fazer porque, né, a internet lascou a gente, então a gente tá meio que na correria aqui, tá bom, gente? E a gente tem muito que começar com o eutético. Pelo menos começar com o eutético, tá? Porque esse é o diagrama binário isomorfo, tá? Isomorfo porque ele tem aí uma forma igual ao longo dele todo. É alfa embaixo, alfa mais líquido no meio e líquido puro em cima. O eutético não vai ser isomorfo, tá? Ele vai ser um pouquinho diferente. Vamos começar a explorar aí o eutético, tá? E eu vou começar a montar. Aqui eu vou ter que desenhar. Então talvez a gente não consiga ver tudo que eu planejei para hoje. Não vamos mesmo, porque tem muita coisa para falar. Mas a gente finaliza a aula que vem, tá? Vai ser bem tranquilo. Já desisti, infelizmente, de falar de cerâmica e polímero para vocês. Cortaram aí o final do nosso quarto bimestre, né? Mas eu tenho essas aulas gravadas e eu mando elas para vocês caso vocês precisem um dia, né? Então, esse ano letivo aí a gente vai falar de diagrama de fase, tratamento térmico e tchau, tá? Vai ser o que vai dar tempo, infelizmente, que eu acho que também é o que é mais importante para a base de mecânica de vocês, tá bom? Não é só pelo tempo, eu também selecionei o que eu considero mais importante. Então, nós vamos começar a pensar no diagrama eutético binário. E claro que antes de entrar nas ligas metálicas, para não ficar muito abstrato, eu vou dar um exemplo do dia a dia para vocês. Igual a gente falou do açúcar, só que aqui a gente vai falar do sal, tá bom? O sal é um excelente exemplo de diagrama de fase eutético binário, como acontece com muitas ligas metálicas. A gente vai ver aqui o chumbo estanho, principalmente, que é o mais famoso, e o prata-cobre. Mas tem outros. E o eutético binário é fundamental para entender o ferro-carbono, que é o mais importante, gente. A gente falou de siderurgia, de aço, né? A importância econômica que isso tem para a área da mecânica, né? E tecnológica também, não só econômica. Então, claro que a nossa intenção de falar de diagrama de fase é entender o do ferro-carbono. Mas antes, para até chegar lá, a gente tem que falar de uns outros exemplos aí, tá? Eu vou fazer um desenho aqui e depois eu vou apagar, porque é só um rascunho. Primeiro eu vou falar do jeito decoreba, depois eu vou explicar o que significa. Nós vamos fazer aqui o diagrama de fase da salmoura, tá? Que é sal e água. Vamos fazer aqui da mesma maneira, temperatura em graus Celsius, então esse é o eixo Y, né? Aqui seria a minha origem.
Aqui é o meu eixo X, é composição, vai variar para cá em porcentagem, em peso de NaCl. Sal de cozinha, tá? Então, aqui é 0 sal, água pura. Aqui é 100% sal, sal puro. E qualquer coisa aí no meio é salmoura, tá? Aqui é a temperatura de fusão da água, é o 0 graus, eu ia por graus Celsius, mas já está ali, é o 0. E aqui é uma outra temperatura que é muito importante, negativa, que é o menos 21,5. Está tudo em graus Celsius, ó, já está ali na escala do eixo, então não há necessidade de eu pôr aqui. Para temperaturas muito baixas, eu tenho, que agora a gente vai conseguir imaginar, depois imaginar para o sólido, duas coisas sólidas separadas. O gelo sólido, e para a água cristalizar, formar o cristal de água que é o gelo, ela teve que expulsar, teoricamente, todo o sal. Então eu tenho coexistência de duas fases sólidas separadas, sal e gelo. É o que acontece numa liga metálica cujo diagrama não é isomorfo. Você tem sólidos ali separados. E a gente vai ver como ocorre essa separação de fase durante a solidificação da liga, tá? Não vai dar tempo hoje, mas a gente vê isso a semana que vem. Então, nas temperaturas mais baixas, você tem coexistência de sal e gelo, tá? E aí você tem uma região ali em cima que só tem líquido, que a temperatura é alta, então você tem o gelo virou água e o sal solubilizou. Tá? O sal não vai fundir, mas ele vai solubilizar. Você tem pura salmoura. O líquido aí é a salmoura, tá? Esse 0 grau é uma temperatura importante também. Por quê? Porque aí você vai ter dois morrinhos, ó. Um morrinho para cá, que vai acontecer o quê? Não tem mais solubilidade do sal na água. Não porque não tem temperatura para isso, mas porque tem muito sal. Então vai formar um corpo de fundo de sal e a salmoura que continua ali. Esse é igualzinho do açúcar que a gente fez semana passada. Lado esquerdo só tinha o xarope de açúcar, agora do lado esquerdo só tem a salmoura, do lado direito sal mais líquido. Só que aqui tem uma outra linha, ó. Tem uma outra linha, uma outra região de coexistência que vai ajudar muito a gente a entender o eutético binário. Nessa outra linha, dentro dela aqui, ó, aqui não é, embaixo não é gelo e sal, são os dois sólidos. Para cima ali não é só o líquido, aqui não é sal mais líquido, aqui também vai ter líquido. Quem que falta de sólido que eu ainda não coloquei em lugar nenhum? Gelo, tá? Então esse aqui ainda é o jeito decoreba. Eu quero explicar para vocês um jeito um pouco mais pensando, tá? Porque todo diagrama binário ele vai ter uma cara assim, ó, mais ou menos assim. Vou fazer bem rascunho, não sei se vai dar tempo da gente ver ele hoje, senão a gente vê ele a semana que vem também, não tem problema. Bem rascunho. Ele sempre vai ter alfa mais beta, que são duas fases sólidas metálicas, só que numa única liga, como se fosse o sal e o gelo separado. Alfa puro, beta puro, e lá em cima onde fundiu todo mundo, líquido. Então nas orelhinhas, o que tem? Ó? O que tem aqui separando? Alfa e líquido. O que tem aqui separando? Beta e líquido. Esse aqui é até mais fácil da gente decorar ele. Aqui o raciocínio é o mesmo, ó. Para baixo dessa linha, as duas fases sólidas, gelo e sal. No meio das duas orelhinhas, só o líquido. Para esse lado aqui, onde tem a água pura, ó, que tem a solução sólida alfa, para onde tem a água pura, gelo mais líquido. Para onde tem o sal puro, aqui ó, tem um lado que tem o beta também, sal mais líquido, tá? Então gelo mais líquido, sal mais líquido e líquido. Tá, mas de onde sai isso aí? Das ligas metálicas a gente não vai conseguir ver tão bem de onde sai. Precisaria de um laboratório aí completo para a gente fazer esses experimentos. Mas a gente pode pensar para o gelo e sal, para a gente se familiarizar um pouco melhor com a ideia do que com essa explicação que eu dei, que ela é meio, eu acho que já começou a clarear aí, mas ela ainda é um pouco decoreba. Vamos pensar igualzinho a gente pensou para a água. Primeiro, a temperatura ambiente. Primeiro, a temperatura ambiente, que é onde a gente está acostumado. Então, eu vou fazer primeiro aqui, ó, em vez de fazer em segundo, igual eu fiz da outra vez, a linha do 0 grau. Lembra que aqui, ó, é temperatura. É o mesmo desenho, tá? Eu só vou explicar ele de um outro jeito enquanto eu faço. É temperatura. Então, quem já copiou, se prepara agora para terminar de copiar. É, só que torto assim não vai rolar, né? Então, a gente vai fazer, ó, sem ser torto, hein? Temperatura aqui no eixo Y, ficou um pouco torto, mas não tem problema não. Temperatura em graus Celsius aqui no eixo Y e composição de NaCl aqui no eixo X, tá? Temperatura aqui e composição de NaCl no eixo X. Então aqui nesse extremo, aqui nesse extremo é o NaCl puro, depois eu vou até, não, vou fazer já, né? Um eixo irmão aqui, ó. Um espelho do eixo da temperatura aqui. Aqui é o NaCl puro, aqui é a água pura, independente da sólida, líquida, né? Gasoso aqui no caso não vai entrar, mas independente disso, tá? Nós vamos partir aqui, pessoal,
do 0 grau. 0 graus Celsius, tá bom? Ah, e não precisava pôr o grau Celsius, porque eu já... Mas enfim, deixa ele aí. Porque nós vamos estudar isso aqui só para temperatura ambiente. Aquela ideia de limite de solubilidade permanece aqui, ó. Se eu tiver uma solução com um pouquinho sal na água, vai solubilizar. O limite de solubilidade, mais ou menos aqui numa temperatura acima do 0 grau, ele está bem para frente ali, ó. Tá aqui assim. Mas se eu aumentar mais essa temperatura, o limite de solubilidade aumenta mais. O limite de solubilidade aumenta, certo? E isso aqui, pessoal, vale mesmo para temperaturas abaixo de 0 grau. Ah, André, mas a água não vai ter congelado já abaixo de 0 grau? Água pura, sim, ó. Água pura é sólido, é líquido daqui para cima e sólido do 0 para baixo. Mas quando a gente põe sal, não. Quando a gente joga sal na água, a gente abaixa a temperatura de congelamento dela, tá? Então continua aí o limite de solubilidade. Quanto mais sal tem, não vai existir o sólido. Vai existir o que aqui? Sal, que foi para o corpo de fundo porque eu fui jogando, mas a salmoura líquida, porque a água não vai congelar. Quanto mais sal tem, menos, vamos dizer assim, mais baixa precisa ser a temperatura para a água congelar. Então eu chego aqui, ó, só vai congelar a água com esse tanto de sal aqui do lado direito, quando eu chegar na temperatura de menos 21,5 graus Celsius, tá? Só vai realmente aí congelar se eu baixar dessa temperatura. Porque tem tanto sal, eu baixei tanto a temperatura de congelamento, que quando eu tenho essa quantidade de sal para lá da linha vermelha, forma corpo de fundo, mas ainda a água fica líquida. Bem gelada, mas líquida ali com o sal, tá? Tá? Ali para baixo, como a gente já comentou, a água congelou. Só que para formar o gelo, a água tem que expulsar todo o sal dela. Conforme você vai descendo a temperatura aqui, ó, você tem um montão de sal, então demora para a água congelar. Você sai daqui que só tem o líquido, a gente vai desenhar, mas essa região entenda agora que só tem o líquido, você desceu, opa, baixou a temperatura, vai formando o corpo de fundo. Porque aqui você só tinha o líquido, só a salmoura. Aqui, ó, o sal foi para o fundo. Esse corpo de fundo vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai diminuindo a concentração de sal no líquido, inclusive para aumentar o corpo de fundo. Quando chega aqui, ó, a água já expulsou todo o sal, basicamente todo o sal agora é corpo de fundo e ela pode solidificar, formar o gelo. Claro que esse processo é lentíssimo e as regiões do diagrama representam a situação de equilíbrio, a situação final, tá? Então eu posso fazer uma linha aqui no risco azul, que é o sal mais gelo, tá? Essas linhas são definidas para quando você tem muito sal na água, tá? E quando você tem pouco, o que muda ali quando você tem pouco? Bom, aí é o exemplo do churrasco, né? Alguém mais atento aí já deve ter pensado nele. Esse aqui é o limite de solubilidade do sal na água, certo? Igualzinho a gente fez para o açúcar. Aqui é a temperatura de congelamento independente da quantidade de sal que tem. Só que com zero sal, a temperatura de congelamento é mais alta, ó. Aqui no... Eu não sei que cor que eu tô. Aqui no 0 grau, sem sal nenhum, já congelou. Conforme eu adiciono um pouquinho de sal, eu vou abaixando a temperatura de congelamento, não vou? Vou diminuindo a temperatura onde aparece a primeira fase sólida da água. Ainda tem o salzinho no corpo de fundo. Não, aqui não é gelo mais sal, burrice. Aqui é gelo, depois eu passo a limpo para vocês, tá, pessoal? Aqui é gelo mais o líquido, tá? Mas vamos dizer assim, a temperatura onde aparece esse gelo vai diminuindo cada vez mais. Por que o pessoal joga água, sal na água e churrasco e tal para gelar a cerveja? Sal no gelo, perdão. Ah, porque o sal faz o gelo derreter? Como? Mistura com o sal, porque a camadinha superficial do gelo já está derretida, né? Mas a mistura da água com o sal sendo dissolvido na água, diminui o ponto de congelamento. Então a água sem sal a 0 graus está congelada. Conforme eu vou adicionando sal, ó, você precisa, para aparecer a primeira fase sólida, para aparecer o gelo, ir a temperaturas cada vez mais baixas, ó. Cada vez mais baixas. Então, fazendo o mesmo raciocínio que a gente fez do lado direito, aqui do lado esquerdo, olha o que acontece. Aqui em cima só tem líquido. Não comentei, mas acho que isso ficou claro. Se você sair numa baixa concentração de sal, salmoura aí, numa temperatura acima do 0 grau, né, com pouco sal, e descendo, e descendo, e descendo, e descendo, vai formar gelo que expulsou esse sal, mas sem corpo de fundo, porque tem pouco sal, todo sal resiste a ficar no líquido ali. Mas quanto maior a sua concentração de sal, temperaturas mais baixas você precisa para formar a primeira fase sólida, para formar o gelo, para entrar ali na região de gelo mais líquido. Desceu mais, desceu mais, desceu mais, vai ter que solidificar todo o gelo, porque não tem jeito, as moléculas querem ficar paradas, para isso elas expulsam o sal da salmoura
e separa em sal e líquido. Vai sempre culminar nisso, separar em sal e gelo, perdão, não sal e líquido. Sal e gelo. Seja com pouco sal, em que o gelo se forma separado da salmoura, seja com muito sal, em que o corpo de fundo se forma separado da salmoura, no fim da história sempre é gelo mais sal, tá? Gelo mais líquido, sal mais líquido, gelo mais sal. O líquido é a salmoura, tá? Então, pessoal, eu vou escrever isso aqui, mas eu vou escrever depois para mandar para vocês, tá? Deixa um espaço aí, eu vou melhorar esse desenho, deixar ele mais bonitinho para mandar para vocês escreverem a seguinte frase: dependendo da faixa de composição que se avalia, o comportamento é diferente. Claro, descendo com pouco sal, a primeira fase sólida que se forma é a água sólida. E o sal continua todo ali na salmoura sem problema. Tem pouco, a água líquida dá conta de solubilizar ele. Mas quando abaixa de vez, não tem jeito. As duas fases sólidas se separam. Com muito sal, né? Com muito sal, você não tem esse problema de congelamento da água. O sal não deixa a água congelar. Então, quem vai para o corpo de fundo? O próprio sal. E pouco fica ali na salmoura, no líquido, mas a primeira fase que aparece nessa região não é o gelo, mas sim o sal. Até que você desce, quando você desce abaixo de 21,5 graus, não tem jeito. As duas têm que estar sólidas, né? O sólido da água realmente é solidificar, o sólido do sal é sair da solução e ficar como corpo de fundo. Aí as duas têm que se separar, tá? Mas muito sal fica corpo de fundo e salmoura. Pouco sal, salmoura e gelo, tá? Então, conforme a região do diagrama que você avalia, sim, o comportamento é diferente e muito diferente. Lembrando que, né, aqui cresce para esse lado a porcentagem de NaCl. Então, fiz primeiro de um jeito decoreba, de um jeito explicando, vou passar limpo, escrever a frase e mandar para vocês, tá? O jeito decoreba é o seguinte: quais são os sólidos presentes? Você sempre vai escrever aqui embaixo sólidos presentes. Então, gelo e sal. Qual que é o líquido presente? Né? A salmoura, é o sal dissolvido na água, tá? Quais são as intermediárias? As intermediárias vão estar aqui, ó. As intermediárias vão estar aqui. Se aqui é água pura, aqui é água sólida mais o líquido. Se aqui é sal puro, aqui é o sal sólido, né? Sólido que eu falo é fora da solução, seja corpo de fundo, mais o líquido. Sempre vai ter um diagrama com esse formatinho. A parte de baixo aqui com os dois sólidos. Uma orelha com o que está aqui nesse extremo mais o líquido, a outra orelha com o que está nesse outro extremo mais o líquido, e em cima só o líquido. Essa é a cara do eutético binário, tá? Não vou fazer esse rascunho aqui do lado, aqui sim vou pôr uma frase, vou passar ele a limpo e vou mandar para vocês. Agora é o seguinte, né? Por que isso aí chama eutético? Faltam 5 minutos, a gente tem um monte de coisa para avaliar, a aula que vem, no chumbo estanho, comportamentos reais, o que muda de um lado para o outro, para vocês entenderem um pouco melhor essa questão de coexistência de fases sólidas, mas tendo entendido bem essa aula, a gente faz isso rápido a aula que vem. Hoje eu ainda gostaria de falar, nesses 5 minutos que faltam, como é que seria a adaptação dessa mesma situação para ligas metálicas, tá? Para ligas metálicas. Como é que seria um eutético de liga metálica? Seria um pouquinho diferente daquilo, tá? Seria um pouquinho diferente daquilo e nós vamos comentar rapidamente as diferenças para a semana que vem a gente ver um exemplo mais prático. Então, um exemplo completamente teórico do eutético binário para ligas metálicas, tá? Para ligas metálicas o comportamento é um pouco diferente. De novo, a mesma ideia de gráfico, gente. No eixo X, no eixo Y, temperatura, no eixo X, composição, tá? Mas eu vou fazer um retângulo fechado aqui, também vou passar limpo para vocês depois, porque aqui desenhando rapidinho não dá para ficar muito bonito, né? Ou faz bonito ou faz rápido, e no remoto a gente tem pouco tempo. Então aqui no eixo Y, temperatura, né? Aqui eu não vou nem pôr unidade, porque, enfim, aqui é só teórico. Temperatura e aqui composição, tá? Composição do quê? Porcentagem em peso de B. Nossa, André, quem que é B? Tá doidão? Aqui nós vamos definir dois metais teóricos, tá? Para depois a gente ver um exemplo prático. Metal A e metal B. Aqui, ó, é 100% do metal A. Metal A puro. Aqui é 100% do metal B puro. Claro, igual a gente falou ali no cobre-níquel, né? Conforme eu vou para a direita, aumenta a porcentagem de metal B, então diminui a de A. Ah, tá diminuindo a de A? Então se você enfiar B, nunca vai chegar no 100%, né? Mas na verdade, para cada faixa de composição que você vai pegar aqui, é uma liga metálica diferente, tá? Nós vamos pegar uma linha, vamos traçar uma linha e vamos tentar entender o que acontece para baixo dessa linha, que é onde só tem os sólidos, para a gente compreender bem primeiro o que está acontecendo, tá? A gente vai definir duas fases, uma fase alfa
e uma fase beta. Lá no isomorfo, eu só precisava de alfa. Porque ou eu tinha níquel no cobre, ou cobre no níquel, mas nunca ia aparecer as duas ao mesmo tempo. Ou se tinha pouco níquel, o níquel estava dissolvido no cobre, se tinha pouco cobre, o cobre estava dissolvido no níquel. Aqui não. No caso do chumbo estanho, né? Por enquanto, para a gente ainda é A e B, tá? É A e B. Aqui eu posso ter uma fase rica em A e uma fase rica em B ao mesmo tempo. Então, alfa é a fase rica em A, ou seja, alfa é quando o B está dissolvido, quando na solução sólida, né? Tudo isso no estado sólido, como se fosse o gelo e o sal coexistindo, o B está dissolvido no metal A. E a beta é o A dissolvido em B. O que está dissolvido está em menor condição, tá? Quantidade, tá? Então, ó, pode ver que a fase beta é rica em B, que é o A que está pouquinho ali no B, como formando solução sólida, formando ali, se for substitucional, né? Solução sólida substitucional. Aqui eu não, confesso que eu não fui olhar se é substitucional ou intersticial, isso também não importa, uma solução sólida. O B dá conta de dissolver o A, então é rico em B. O solvente é o B, é a fase beta. A fase alfa, o B está dissolvido em A, então o solvente é o A, tá? A fase alfa é rica em A. O que vai acontecer aqui no diagrama de fase? Vai existir uma linha que é o limite de solubilidade de B no A. Até essa linha, ó, e essa linha vai ser um conjunto de quê? De vários pontos, que são o quê? Pares composição-temperatura. Então, em temperaturas mais baixas, basicamente quase não tem área para ter a solução sólida. Em temperaturas mais altas, ó, esse limite de solubilidade aumenta, vai até ter uma boa quantidade de átomo de B na estrutura cristalina do A. Isso é a fase alfa, tá? Isso é a fase alfa. Do outro lado aqui também, ó, se você fizer análise ao contrário, partir do B puro, vai ter uma quantidade aí de átomo de A que consegue ficar na estrutura cristalina do B. E essa permissividade, né, essa quantidade que consegue existir ali formando uma única solução, também aumenta com a temperatura. Aqui, então, é a fase beta. Aqui no meio é a região do quê? De separação de fase. Elas já não aguentam coexistir. Separa, é alfa e beta. O que acontece? Ó, pegar uma faixa de temperatura para a gente entender. Imagina uma temperatura fixa. A gente já sabe que fazer liga metálica teria que fundir os dois metais. Eu já estou acabando, viu, gente? Fazer os dois metais, misturar, esperar homogeneizar e ressolidificar. Mas vamos supor que magicamente você conseguisse enfiar átomo de B na solução sólida do A, nessa temperatura aqui. E você lá, enfiando B, ele fala, né, você começa do A puro, aí você vai enfiando B, aí até que a liga te fala, beleza, eu formo a solução sólida alfa, que é o B, o metal A fala, eu formo a solução sólida alfa, que é o B dissolvido em mim, metal A. Mas você não satisfez, então até aqui, né, mais ou menos, você botou esse tanto aqui de B, só vendo o eixo X quanto é que é, até aqui, beleza, aguentou formar a solução sólida, mas você não satisfeito, põe mais, põe mais, põe mais. Quando atinge essa linha, a solução sólida, que já não é mais o metal A puro, olha para você e fala, ó, não cabe mais B aqui, tá? Não, nem adianta. Tá bom, então eu vou separar o B, mas para isso eu vou roubar uns átomos seus de A. Então precipita uma fase beta. Separam esses átomos de B que não cabem, mas eles não separam sozinhos. É aí que está a complexidade dessa parte da disciplina. Eles separam levando alguns As com ele também. Ele não forma B puro, ele forma fase beta. Fase beta tem muito B, mas não B puro, então tem A também. Fase alfa tem muito A, mas não A puro, então tem B também. E a análise para o lado de lá é análoga, tá? Você começa a enfiar A no B, A no B, A no B, até que chega num ponto aqui que não aguenta mais. Reparem que para cada temperatura que eu escolhesse, esse valor mudaria, mas a ideia é a mesma. Exceto aqui para o zero, ó. Não para o 0 grau, né? Mas para a origem aqui do meu eixo. Aqui não aguenta quase nada de B no A. Do lado de lá também não aguenta quase nada de A no B, tá? Isso é só para as fases sólidas. E como é que é o líquido? O líquido aqui, depois que você entendeu o isomorfo, ele é razoavelmente fácil de entender. Sabe por quê? Nessa fase onde só existe alfa, você tem como se fosse um isomorfo que vai juntar ali para cima. Também nessa fase que só existe beta, ficou meio zoado aqui o meu diagrama, mas tudo bem. Eu vou fazer ele bonitinho, vou passar limpo para vocês. Essa orelhinha ficou completamente errada, né? Ela ficaria correta, mais correta aqui. Pronto, tá. Então é o seguinte, deixa eu só arrumar aqui, só para a gente finalizar a aula. Acho que eu vou ter que passar aqui com o preto por cima, porque não tem borracha. Eu vou ficar até amanhã aqui, mas tudo bem. É por uma boa causa. Tá? Para soltar vocês o quanto antes. Então existem orelhinhas aí, ó, que você vai ter uma região, e agora a gente pode marcar mais firme essa linha aqui, porque a gente fechou
o diagrama, que é como se for, lá em cima só tem líquido, tá? Aqui em cima só vai ter líquido. É sempre esse o raciocínio, é mais ou menos que nem o negócio do sal. Ali em cima não tem conversa, tá? Em cima só tem líquido, a temperatura autossuficiente, que a mistura já fundiu, já separou as fases, a substância pura já fundiu, a temperatura de fusão do A puro aqui, a temperatura de fusão do B puro aqui, e ali são pedaços intermediários. Gente, agora você tem que pensar que aqui, ó, do alfa para aquela fase líquida tem uma orelhinha, onde vai existir quem? Alfa e líquido. Do beta para aquela fase linha tem outra orelhinha, onde vai existir quem? Beta e líquido. Certo? Numa concentração aqui, ó, mesmo que coexistam as duas fases, beta vai estar em maior quantidade. Então, quem vai fundir aqui primeiro é o alfa. A gente vai ver isso bem melhor a semana que vem. Numa quantidade aqui, ó, onde exista beta e alfa, vai ter mais alfa também, tá? Então, você vai subir aqui, quem vai fundir primeiro é o beta. E aí, quando você subir a temperatura de vez, some esse restante de alfa, some também aqui no mesmo, pensando analogamente, esse restante de beta e fica só o líquido. O formato do isomorfo, não, do eutético binário é esse aqui, tá? E por que ele chama eutético? Só para a gente terminar, depois eu escrevo tudo isso bonitinho e mando para vocês, porque já passou das 8 aqui no meu relógio, no computador não deve ter passado muito, mas enfim. Dá uma olhada nesse ponto. Esse ponto é chamado de ponto triplo. Se você tiver exatamente uma liga com essa composição que está aqui no meio, ó, mas não está bem no meio, geralmente ela está no 60%, 65%. Nessa temperatura aqui, ó, não tem jeito. Sabe o que vai estar acontecendo aqui? Se tiver essa liga com essa composição e elevar até essa temperatura. Por enquanto isso é teórico, é uma temperatura T1 e uma composição, sei lá, C1, tá? Sabe o que acontece aqui, nessa região? Esse é o chamado de ponto triplo. Coexistem as três fases. Aqui você não está nem no líquido, nem no alfa mais beta, nem no alfa mais líquido, nem no beta mais líquido. Se te falarem quais são as fases presentes nesse ponto, aqui vai coexistir. Mas só nesse ponto, ou seja, só para essa temperatura, para uma liga muito específica. Vai ter ali ao mesmo tempo no sistema fase alfa, rica no metal A, fase beta, rica no metal B, e líquido. Tudo ao mesmo tempo. E você sabe por que chama eutético? Aqui eu vou fazer o ponto sumir, né? Mas enfim. Vocês vão estudar isso em física comigo, não sei se esse ano, preciso ver as aulas, mas eu acho que sim. Uma mistura eutética na física, na química, é uma mistura que funde numa única temperatura. Qualquer liga metálica, pode testar para o diagrama inteiro, vai fundir aqui ó, numa faixa. Aparece a fase líquida, depois funde tudo. Aparece a fase líquida junto com o sólido, depois funde tudo. Tem 3 regiões que vão fundir numa única temperatura. Não é que é rápido, hein? O diagrama não considera o tempo, ele só considera as situações finais, as situações de equilíbrio, tá? Então só tem situações em que a temperatura de fusão é uma única. O metal A puro, que vai fundir só nessa única temperatura, ó, só tinha sólido, passou por essa temperatura, depois só tem líquido. O metal B puro, ó, só tinha sólido, passou por essa temperatura, acima só vai ter líquido. E a mistura eutética, o ponto eutético, ó. Subiu aqui, ó, tinham 2 sólidos, depois que passou por esse ponto, só vai ter líquido. Mistura eutética é aquela mistura que a fusão acontece numa temperatura constante, igual à substância pura. Ela não é uma substância pura, mas ela tem esse comportamento de substância pura. Fundir, mudar de estado sem ter mudança de temperatura. Pode ver que para as misturas, a mudança de estado acontece simultaneamente com a mudança de temperatura. Para as misturas, para substâncias puras, não. A mudança de estado é numa única temperatura. É somente a mistura eutética que copia isso das substâncias puras. Ela funde numa temperatura constante. Tá? São só esses 3 pontos. O A puro, o B puro e aqui o eutético, ó. Que eles vão passar de um ponto, num ponto, passando por um ponto, só tinha sólido embaixo, em cima só tem líquido. Tá? É isso aí. Vou escrever isso tudo para vocês, mando bonitinho. A semana que vem a gente vê exemplos práticos dessa mesma ideia. Então reassistam essa aula, tá? Para que a gente consiga fazer a discussão bem feitinha lá. E é isso, pessoal. Desculpa passar um pouquinho do horário. Boa noite para vocês. Boa semana.